Olá, estamos iniciando mais um Papo com o Jardim. Aqui nesse espaço onde falamos dos desafios do cotidiano, da economia, da política, da parte tecnológica, sempre olhando a agricultura e, de uma forma geral, aquilo que são as atividades, nós hoje temos foco numa questão muito especial. Nós vamos falar hoje muito de cultura, nós vamos falar de voluntariado, nós vamos falar de pessoas que gostam e amam o que fazem. E uma pessoa que reflete isso tudo é a minha convidada de hoje, que é a Mariana Jabali. Mariana Aldi Jabali. Aldi Jabali. Muito bem-vinda, Mariana. Obrigada uma pelo alegria. convite. Muito bom estar aqui. Muito bom. Que bom. A Mariana, Ribeirão Preto conhece. A Mariana foi casada com Luiz Roberto Jabali, que foi prefeito de Ribeirão Preto. E o estado todo ouviu falar sempre de Ribeirão Preto, de exemplos como esse de cidadania. Porque nós falamos aqui no programa da RP9, vamos aqui em Ribeirão Preto, mas várias outras emissoras de todo o estado estão nos ouvindo, vão retransmitir aqui esse momento. O momento de encontrar com a Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, secretário. Prazer estar aqui, a seu convite. Fiquei muito feliz de participar do seu programa e quero colaborar. Nós temos aqui uma alegria muito grande de tê-la, Mariana, porque nós estamos falando de tempo em que as pessoas estão muito sem referência, né? Eu fico muito impressionado no Brasil. Um dia eu vi um teste e as pessoas falam, quem é o grande herói brasileiro? Sabe quem surgiu em primeiro lugar? O Ayrton Senna. Eu acho uma boa rememoração. É claro. O Ayrton Senna é uma pessoa maravilhosa. É verdade. Mas é lógico que nós gostaríamos de ter muito mais heróis no Brasil. Pessoas que pudessem ser referência. Pessoas que pudessem se dedicar ao trabalho como nós temos de muitas entidades, né, Mariana? Muitas. Você sempre trabalhou muito na questão de voluntariado, entidades do terceiro setor. Como é que você sente esse trabalho, Mariana? Fazendo assim uma retrospectiva, não é? Porque a vida da gente é hoje, ontem e amanhã. Eu me vejo, sempre fui voluntária no sentido assim, das questões da minha cidade, daquilo que me envolve, eu me preocupo. Eu nunca me senti assim, sabe, do lado ou alienada. Então, na época das crianças, nós temos 5 filhos, na época deles frequentando escola, eu sempre queria estar acompanhando, vendo se, enfim, como é que eu poderia estar ajudando a escola. E assim sucessivamente. Na igreja também participamos, eu e meu marido, sempre de movimentos ligados a casais, a família, a projetos assim de integração da família. E eu me via sempre assim, bom, o que eu posso ajudar? E, então, com isso, o voluntariado na questão da assistência mesmo, na questão de você olhar o mais carente, aquele que mais precisa, que está mais fragilizado, foi uma coisa natural. Houve um tempo que você começou muito na Santa Casa aqui de Ribeirão Preto. Você trabalhou junto. Como é que foi esse período especificamente? Assim? Porque, na verdade, nós estamos falando isso de muito tempo. E o voluntariado, essa questão de ligada à assistência direta, aquela questão da sensibilidade, ela nasceu com as Santas Casas, né? Porque foi o primeiro voluntariado no Brasil, com os padres também jesuítas, enfim, toda aquela questão em que envolvia saúde, que é a parte mais fragilizada, com o ser humano que tende para isso, né? Nós tendemos a ser solidários. Então, foi uma coisa assim que existia na época, era da Santa Casa. E eu era muito jovem, naquela época eu tinha 20 e poucos anos. E esse trabalho que depois, o grupo de voluntariado aqui de Ribeirão Preto, você estava me dizendo um pouco antes de nós começarmos aqui, que você teve uma inspiração muito grande sempre com a dona Ruth Cardoso, que foi uma pessoa maravilhosa, além de ser mulher do presidente, como foi do Fernando Henrique Cardoso, era uma intelectual, uma pessoa que tinha um grau de formulação sobre isso. Como é que foi essa convivência sua com ela? Como é que surgiu essa comissão aqui? Na verdade, meu marido prefeito em 97, eu já era voluntária, como eu estava dizendo. Nós, em 95, eu fui chamada a fundar uma casa de apoio aos pacientes com câncer, junto à Beneficência Portuguesa, porque as pessoas vinham da região e de Ribeirão e não havia, ficavam ali na Praça Camões, não havia um apoio, uma acolhida numa casa que pudesse estar oferecendo não só alimento, mas principalmente calor humano.
E eu falei assim, bom, na época eu perdi meu pai muito cedo para um câncer, né? E eu falei assim, ai, aliás, até falei para os médicos da beneficência, falei, mas vocês me escolheram e eu lido muito mal com saúde, né? Eu tenho não sei se era, enfim, alguma coisa que me travava. Mas eu disse assim, pensei depois, falei, bom, deve ser um desafio que chegou em boa hora. E falei, bom, eu não preciso lidar diretamente com o paciente, mas posso estar organizando uma casa. E chamamos um grupo de amigos e em 6 meses nós estávamos instalados. É uma casa que existe há 22 anos e funciona muito bem, que é o Gacion. E aí, quando meu marido prefeito, o pessoal fala, eu quero ajudar o Fundo Social, né? Que as primeiras damas são convidadas a representar o Fundo Social. E foi um grande desafio para a época, porque você fala em solidariedade e principalmente em comunidade, o Fundo Social ele é muito abrangente. Aí eu disse, não, aí eu tenho que organizar esse voluntariado, principalmente no poder público. Aí a dona Ruth já havia lançado o programa Voluntários, quando primeira-dama do nosso país. E aí, nos moldes dela, fui ver como é que era e fomos a primeira cidade a instalar fora das capitais. Que bacana, e funcionou muito bem, teve um papel decisivo. A Mariana faz tudo isso e ainda tem uma vida pessoal muito ativa, familiar muito ativa. A Mariana, nós estamos falando de quantos filhos, Mariana? 5. 3 mulheres filhos. E 2 homens. Netos? Graças a Deus. 11 netos e 1 bisneto. Puxa vida. Nem eu estou acreditando. Com essa energia é que a Mariana tem conduzido a sua família e que tem conduzido-se do ponto de vista público como uma pessoa que cria referências e se dedica a causas de solidariedade. Mas tem mais. A Mariana agora, no governo em Ribeirão Preto, com o Duarte Nogueira, encara um novo desafio. É administrar um dos maiores teatros do nosso país. Um teatro que é um orgulho para o interior de São Paulo, o Teatro Dom Pedro II. A Mariana vai falar sobre isso conosco no nosso próximo bloco. O Papo com o Jardim recebe hoje Mariana Jabali. Mariana Jabali, que já foi primeira-dama de Ribeirão Preto. Mariana Jabali, que tem uma história belíssima de dedicação às causas voluntárias. E a Mariana, que agora está encarnando mais um desafio, que é enfrentar a direção do Teatro Dom Pedro II. Glorioso Dom Pedro II, né, Mariana? Glorioso. Tem nos dado bons momentos. É satisfatório, ao mesmo tempo é um desafio, né? O convite do prefeito Duarte Nogueira veio me tirar do conforto, né? Meus filhos, mãe, você vai querer mesmo encarar isso novamente? Porque eu já estive quando... O Gasparini, né? Na época do Gasparini você dirigiu... 2005 a 2008. Mas a gente é movida a desafios, né? Nós, pelo menos, a gente encara gosta disso, isso. Né? Eu encaro, assim. E eu aceitei, agradeci muito e estou me vendo, assim, muito feliz, porque no teatro, além de belíssimo, como você disse, é o nosso maior patrimônio histórico, cultural, é uma referência. O Ribeirão Pretano tem, apesar de ele ficar muito fechado por conta do incêndio, ele ficou afastado, né, da vida do Ribeirão Pretano, mas o Ribeirão Pretano tem uma admiração muito grande. E mesmo a região, enfim, nós temos visitas de todos os países que chegam aqui, os nossos estrangeiros, e ficam, assim, muito surpresos, Arnaldo, porque como numa cidade com 700 mil habitantes tem um teatro desse porte. Não combina muito com assim, o perfil das cidades que a gente conhece, que estão por aqui. E, com isso, aumenta a nossa responsabilidade. É uma coisa que me fascina muito, Mariana, e todos que estão nos ouvindo aí, é como você conjuga a atividade econômica com a atividade cultural, né? E como Justamente. É bonita essa história que fez com que o café, indo para o interior,
estabelecendo um novo momento de desenvolvimento, criando acúmulo de recursos, como é que ele impacta toda a questão cultural. Então, surge na esteira do crescimento da lavoura cafeeira, surge o Carlos Gomes, lá, Teatro de Campinas. Surge o Teatro Avenida, em Espírito Santo do Pinhal. E surge aqui o nosso Dom Pedro II, né? Um momento muito movido, aquele acúmulo que tinha o café, né? O Teatro Dom Pedro foi inaugurado em 1930, não é isso? 1930. E, portanto, ele consolida o acúmulo, mas o ano anterior, 29, foi o grande ano do debacle do café. Quer dizer, ele já estava pronto para ser inaugurado, e é inaugurado, mas a crise vinha imediatamente e misturava ali com isso. Justamente, né? É o setor que o secretário domina, né? A agricultura, essa questão da gerando força, esse acúmulo, né? E a visão, na época, dos cafeicultores, dos poderosos da época, de colocar isso como uma referência, né? Essa cultura vindo da França, o teatro tem muito disso da França, e ele estaria mais pomposo se não fosse a crise de 29. A gente tem esses registros, quer dizer, ele seria um pouquinho mais pomposo, se é que, né, a gente, nos moldes mesmo do francês, dos teatros de ópera da França. Mas isso não tirou nem um pouco a beleza dele e a suntuosidade. Tanto que ele é uma referência. Lindíssimo, né? Nós vamos estamos aproveitando ao longo do programa, estamos passando algumas imagens, fotos aí do Dom Pedro II, para aqueles que não conhecem, quem quiser um dia vir a Ribeirão Preto, vale a passada, por toda a riqueza que tem Ribeirão Preto, uma cidade formidável, mas incluindo nisso o Dom Pedro II. Uma coisa que eu não sei, eu quero te perguntar. A existência do Dom Pedro, você acha que estimulou a produção cultural de Ribeirão Preto? A produção cultural consegue ter esse diálogo com o Dom Pedro II? Como é que essa interação acontece, Mariana? Com certeza, porque, na verdade, o que nós vemos na época de 1930 a 1950, houve uma grande produção, não só cultural, como entretenimento, porque eles queriam, por exemplo, assistir a um filme bom, era no Pedro II, a trazer uma comédia, um musical, óperas, porque o teatro é um teatro de ópera, né? Então é uma música clássica, porque a acústica dele é belíssima, é ótima. Todos os músicos, os internacionais e os nacionais, dizem isso com muito bom som, e principalmente para a ópera. Então nós não podemos descaracterizá-lo. Isso é o meu papel, é o nosso papel dessa gestão, não descaracterizar o Teatro Pedro II. E, ao mesmo tempo, que eu estava dizendo, é uma referência da cultura, porque como vinham grandes nomes, até hoje tem essa referência. As pessoas ligam para o teatro, quer dizer, as produções, agora mesmo o Grupo Corpo, não é? do balé. Então, ele está estreando nas capitais. Isso. E aí nós dissemos, bom, nós queremos que vocês venham para cá. Ele disse, nossa, maior prazer, adoramos o Teatro Pedro II. Então, isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, as gestões têm que ser muito responsáveis e de manter. E o poder público atento a isso, para a gente não perder essa preciosidade. Conta um pouco de programação, o que tem de coisas um pouco previstas aí num período mais curto agora? O mais difícil é concatenar produção, dinheiro, porque nós temos que ter dinheiro, apesar de que o município nos dá o subsídio, a subvenção suficiente para o que é necessário, mas não dá para a gente, por exemplo, fazer uma adequação rotineira até e modernização do teatro. Então, nós temos que ficar sempre atentos ao que entra de receita, né, ao que vem do município e, ao mesmo tempo, a qualidade dos nossos espetáculos. Então, essa questão da excelência e trazer o público com parcerias para que o ingresso fique mais barato, porque nós temos que dar acesso a muitas pessoas no teatro. E como? Se o ingresso é muito caro, se uma produção custa muito. Então, as leis de incentivo à cultura, tanto o PROAC do nosso governador Geraldo Alckmin, como a Lei Rouanet, elas vêm muito em boa hora para essas boas produções. E a gente vai contrabalançando. Nesta semana que o nosso programa está indo ao ar, coincide com uma atividade importante aqui na região de Ribeirão Preto, para o setor do interior todo, para a questão da cana
que é a FenaSucro. E a FenaSucro acontece em Sertãozinho, muito próximo de Ribeirão Preto. E uma das atividades que vai ter no teatro, você já programou para o dia 23, né, Mariana? Já programamos. O nosso calendário conseguiu incluir a FenaSucro e eles fizeram uma coisa belíssima, que foi a contratação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que está vivendo um momento muito bom, porque nós não podemos perder essa orquestra de jeito nenhum. Ela tem quase 100 anos, é uma das pouquíssimas orquestras do estado de São Paulo com esse perfil, com essa envergadura. Então, nós vamos casar FenaSucro, Teatro Pedro II e Orquestra Sinfônica. E isso o prefeito Nogueira tem muito a ver com essa negociação. Parabéns, Nogueira, pelo seu empenho, parabéns à FenaSucro por ter topado isso. Muito bacana, né? Parabéns para eles. Naquilo que vai ser a exposição de equipamentos, novas tendências de manejo de cana, toda essa desafiadora atividade que é produzir o melhor etanol do mundo, o mais amigável, mais renovável combustível, ter encaixado o momento para ter uma atividade cultural, uma apresentação de uma orquestra sinfônica, tudo de bom, né? É exemplo de como a gente faz com que as coisas tenham uma harmonia, né? Isso é um segredo importante particularmente para a área cultural, né, Mariana? Eu gostaria de aproveitar a sua secretaria e principalmente o seu empenho para a nossa região, né, do agronegócio, para dizer o quanto o agronegócio tem ajudado a cultura em Ribeirão Preto e na região. A sensibilidade de poder estar doando através da Lei Rouanet ou do PROAC, incentivando os artistas locais, as produções locais e principalmente o acesso à cultura de muitas pessoas. Então, a sua posição, a sua visão de cultura e também aliada ao agronegócio, nós temos que aqui também parabenizar. Todos gostam de solidariedade, mas acho que ninguém é tão solidário quanto o produtor rural, né? Tem isso, né? O amor à natureza, né? Que se reflete em todas essas festividades que existem. Desde lá, a Congada, tá certo? É verdade. Desde a Folia de Reis da minha cidade natural, Altinópolis, passando pelas festas juninas, que contaminaram sempre toda a região, até atividades como essa de uma música clássica, erudita, também mais sofisticada. Muito bom. Gostei de saber dessas boas notícias do Dom Pedro II. Vamos, no próximo bloco, com a Mariana Jabre, falar do futuro e falar um pouco da conjuntura também política. 2018 está chegando aí e a Mariana é também uma grande militante das causas políticas. Até breve. O nosso papo com o Jardim é com Mariana Jabre. Mariana que dirige os trabalhos, a Fundação Dom Pedro II, o nosso teatro referência de Ribeirão Preto, um dos teatros mais espetaculares do interior de São Paulo. Mariana, nós estamos vivendo aqui em Ribeirão Preto um desafio eu chamaria de reconstrução, né? Ribeirão Preto ficou muito caidinha, muito sentida com esses fatos anteriores. Como é que você tem visto esse momento aí dos desafios do nosso prefeito Duarte Nogueira? Olha, é uma questão de cidadania. Eu vejo como cidadã. Eu queria falar assim como cidadã. A nossa cidade nunca passou por essa turbulência tão grande. Tem sido um momento assim de desgaste, não é, moral, desgaste físico da cidade, porque só se fala em buraco, né? E só se fala em uma visão que a nossa cidade nunca teve, feia, e principalmente economicamente também, né, no chão. Então, a cidade apostou muito no nosso prefeito, mas apostou, e aí que eu gostaria de estar falando, apostou com uma realidade, quer dizer, ele não pode fazer milagre. Então, para não fazer milagre, que hoje a gente sabe que é só Deus, né? Tem que dar um tempo. Então, é esse tempo que eu acho que a sociedade está concedendo ao prefeito Nogueira. Está entendendo que é um momento com expectativas, com
assim, acreditando na possibilidade dele reconstruir a cidade, porque ele tem capacidade e, principalmente, ele tem conhecimento. E está com uma equipe com vontade. Então, eu acho que a sociedade, a comunidade, esperando um pouquinho, como ela está fazendo, ela está vendo agora aparecer aqui e acolá os bons, né, os bons efeitos desses 6 meses, né, 7 meses de governo. Muito Ninguém faz tempo, milagre. Né? Eu também, a minha sensação com relação aqui a Ribeirão é muito parecida com essa, viu, Mariana? É um momento em que virá uma grande colheita, Com certeza. porque a semeadura que tem sido feita pelo prefeito Nogueira é correta. Ele está plantando muita consistência, seriedade naquilo que faz, sendo realista, dizendo não quando é necessário. Eu acho que a nossa população está cansada, sabe? De gente que fala sim para tudo secretário, e que tudo seja uma ilusão, né? Uma fantasia, como você está dizendo. Então, eu também acho que virá aí um conjunto de momentos que vão ser... Eu acho que o nosso secretário nada melhor do que essa visão do plantio. Está plantando. A colheita virá. Tá certo? Agora, é uma coisa bacana, né? Porque a sociedade é muito viva de Ribeirão Preto, particularmente. Uma cidade universitária, uma cidade com um número de faculdades muito acentuado, com muita manifestação cultural. Nós falamos aqui do Dom Pedro, não daria para falar de tudo, mas Ribeirão Preto é um conjunto de manifestações culturais, né? Olha, nós temos, bem pensado, nós temos uma faculdade de música de Ribeirão Preto na USP. Então, isso é um celeiro, né, de novos talentos. Nós temos a Orquestra Sinfônica, nós temos a Companhia Minas, que faz óperas belíssimas, um trabalho também com coral, uma companhia de muito tempo que está fazendo um trabalho sério. Nós temos também as faculdades que têm os seus trabalhos de música, o UNAEP, também tem um belo trabalho na área de música, de cultura, e temos a Secretaria da Cultura. Então, a Secretaria da Cultura, ela engloba essa questão do que queremos para Ribeirão Preto em termos de cultura, seja nos bairros, através de uma disseminação de centros culturais, onde acontece in loco, né? Uma criança com talento, ela busca essa criança e faz com que ela se manifeste ou na música, ou na dança, ou, enfim, no coral. Então, nós temos esses centros espalhados, temos o Palace, que é o Quarteirão Paulista, né? Quer dizer, é o Centro Palace, o Teatro Pedro II e o Pinguim, né? Dá para todo gosto. Então, tivemos agora o Tanabata, né, que é um festival da cultura japonesa. Nesse governo foi resgatado, que o ano passado não houve, por diversos motivos. Então, são esses resgates. O Fest Itália também agora, que contemplou a festividade que engloba a colônia italiana. Então, Ribeirão Preto é um centro regional e agora com a região metropolitana, o que eu vejo de mais bonito, que as cidades vão interagir também culturalmente. Então, há uma troca dos artistas locais. É fascinante, né? Nós passaríamos horas aqui lembrando das manifestações de Ribeirão Preto e de toda a região. Isso vale para todo o estado de São Paulo, né? O nosso interior é rico. É muito rico. É rico das manifestações fantásticas, né? Nós falamos da cultura do ponto de vista de música aqui, né? Mas nós podíamos lembrar do Portinari aqui do nosso lado, em Brodowski, né? Tudo isso o que significa. Nós poderíamos falar da cultura culinária que nós temos, também. Extraordinária, né? Nossa. Lá dos doces. Nós podíamos falar do forró da lua cheia lá da minha Altinópolis também. E podíamos lembrar o Cine Cauim do Cachaça, aquela turma que faz um trabalho muito bacana. Belíssimo, aqui também. Muito bom. Meus amigos, tudo mais e tal. Estamos acabando, Mariana. Que pena. Tão rapidinho, né? Passa. Mas foi bom. Mas deixa eu te provocar com algumas questões, porque a Mariana, além disso, é uma grande militante política. Política da boa política. Não da política da fofoca, não da política de briga de rua, de acusações que, infelizmente, hoje é o que tem sido mais atônico, da política que constrói. O que você está achando de 2018? Nosso país chega até lá, aí vamos ter uma grande disputa para as eleições
presidenciais. Está me provocando. Olha, Uma eu acho que nosso pitada país... para a gente voltar um outro dia e falar mais sobre isso, Eu acho Mariana. que o nosso Brasil tem que chegar lá. Nós temos que acreditar. A esperança é aquela coisa, a última que morre, mas é verdade. Nós não podemos deixar para a juventude sabe, o que fazer, não saber o que fazer. Nós temos que dar para eles os rumos que nós acreditamos. E eu digo muito isso, é participar, é você não ficar, sabe, olhando e criticando. Eu acho que isso é horrível. O Brasil passa por momentos muito difíceis, nós temos quadros ótimos, nós temos que acreditar que o processo de... dizem assim, tem que chegar até o fundo do poço, mas nós já chegamos. Já chegamos, chega, né? Ano passado nós já Ninguém chegamos. quer mais, todo dia sobressalto. Qual a operação de hoje, qual a delação de hoje, né? Eu acho que nós temos Ninguém que... aguenta mais isso. O Brasil a limpo, nós temos que reconstruir, nós temos ótimos nomes e, principalmente, a política é o melhor instrumento de transformação. Eu acredito nisso e é por isso que eu estou na política. Eu acho que uma política bem feita, ela diz assim, com uma canetada. Uma canetada bem feita, ela beneficia milhares de pessoas. Agora, é claro que o contrário também, né? Alguma coisa mal feita. Então, por que não acreditar? E é um processo de depuração. Nós temos que ir atrás e ter esperança que o Brasil tem jeito. Vejo pessoas como você, Mariana, Obrigada. E reforço em mim a certeza de que o país tem jeito, de que Ribeirão Preto está vivendo esse momento de reconstrução. Uma alegria ter recebido junto com vocês no Papo com o Jardim, Mariana Jabali, mulher voluntária, militante das boas causas, exemplo de cidadania. Obrigada. Muito obrigado, viu? Eu sou um admirador seu. Gostei muito e eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz de você ter vindo aqui conosco. Acho que todos gostaram aí. E eu termino como disse a Mariana. Vamos substituir a indignação por uma energia de construção. Chega de gladiadores, é hora de construtores. O nosso país merece muito mais e é muito maior do que a crise. Um abraço a vocês. Obrigado pela companhia.